Olá! É muito bom ter você aqui com a gente nesse 6º episódio da 4ª temporada do podcast da Japan House São Paulo. Eu sou Natasha Barzag-Genem, diretora cultural da Japan House, e vou te levar para mais uma viagem pela cultura japonesa. Se você está chegando aqui agora, fica de novo a dica para maratonar também as temporadas anteriores do podcast. A gente já falou de literatura, de gastronomia, de cinema, e nessa 4ª temporada o tema é o design japonês. Quem me acompanha nessa jornada é a jornalista, curadora, historiadora e crítica de design Adélia Borges. Oi, Natasha. Oi, prezados ouvintes. Nesse 6º episódio da 4ª temporada, a gente vai falar do design gráfico do Japão e de alguns dos mestres japoneses que se tornaram referências mundiais na área. Natasha, o que me surpreende no design gráfico japonês é a concisão e a força. Eles são craques em passar mensagens visuais com muita clareza e eficiência, sem precisar de muitos elementos para isso. E eu acho que isso cria um estilo que é reconhecido e admirado no mundo inteiro, né? Esse é o autor, artista gráfico e ilustrador Daniel Kondo, o primeiro convidado que a gente vai ouvir aqui. Eu só consigo olhar para a manifestação do design gráfico japonês olhando para a história, né? Porque você vê que toda a expressão visual do design gráfico, ela leva em conta elementos culturais como natureza, como a simplicidade, o espaço negativo, do equilíbrio harmonioso, da atenção aos detalhes, das paletas simplificadas, né? Isso, para mim, é a riqueza do design, que é a valorização da sua própria cultura, articulada, obviamente, com outras referências, mas se olha para um design japonês e você fala, isso aqui é um design feito por um artista japonês, sabe? Como o Daniel Kondo disse, muito do design que a gente conhece hoje tem raízes históricas em outras manifestações visuais. Na pintura, por exemplo, como nas obras da Escola Rinpa, entre os séculos 17 e 19, com cores vibrantes e temas que evocam a natureza, muito inspirados também pela literatura. E também no ukiyo-e, um tipo de impressão em xilogravura desenvolvido no Japão mais ou menos no mesmo período. O ukiyo-e, traduzindo, né, numa tradução livre, seria pinturas do mundo flutuante, né, que era como os japoneses enxergavam o seu mundo no período Edo, que foi o período de maior produção desse tipo de arte. O ukiyo-e, ele começou sendo uma pintura em rolos que retratavam a sociedade feudal japonesa naquele período, e depois isso foi levado para uma impressão em madeira, né? E essas xilogravuras retratavam esses costumes da sociedade nesse período, mas também a natureza, a cultura, como os yokais, né? As mitologias japonesas. Todo o registro pictórico dessa época era feito por essas gravações em xilo. E toda a técnica japonesa de impressão em xilogravura se difundiu e permitiu que aí se pudesse fazer seriados. Então, essa iconografia circulava dentro do Japão e se popularizou muito, né? Tanto que essa arte influenciou inclusive os impressionistas, porque muito mobiliário que era levado do Japão para a Europa era embrulhado nessas pinturas de ukiyo-e. Foi algo bastante popular, não é? Eu acho que é uma das primeiras artes populares do Japão, não é? Porque antes disso a arte era algo da nobreza, era algo da elite samurai. Agora, a xilogravura, todos os citadinos poderiam possuir. Essa voz você já ouviu no nosso primeiro episódio. É da Michiko Kano, professora de História da Arte da Ásia na Unifesp. Os impressionistas ficaram apaixonados pela xilogravura japonesa justamente porque para eles era importante a xilogravura para confirmar de que essa saída deles do academicismo da pintura clássica, eles precisavam ter algo para justificar essa saída, essa fuga e a busca de um novo. Então a xilogravura era algo novo, a xilogravura japonesa, e foi muito interessante, porque a xilogravura japonesa teve uma paixão do Ocidente no momento em que o Japão estava tendo paixão pela pintura a óleo do Ocidente. Então, Van Gogh retrata nos seus diários que quando ele recebeu uma cômoda, uma mesa, vamos dizer assim, um mobiliário do Japão, veio embrulhado nessas pinturas de ukiyo-e, e isso inspirou
parte da sua obra quando ele estava fazendo as pinturas do seu repertório imagético ali, né? E além de ter inspirado os pintores impressionistas na Europa, o Kyoe também deixou algumas influências na arte japonesa que veio depois, e no design gráfico também. No século XX, um dos pioneiros do design gráfico foi o estúdio Nippon Kobo, criado na década de 30, muito inspirado pela Bauhaus e por onde passaram designers como Fumio Yamana e Takashi Kono. Foi a partir da década de 50 que o design gráfico japonês passou a ser mais reconhecido e valorizado dentro e fora do país, muito por conta da criação de duas iniciativas muito importantes, o Japan Advertising Artists Club, em 1951, e o Nippon Design Center, em 1959. E também com designers como Yusaku Kamekura, Shigeo Fukuda, Iko Tanaka, mas a gente volta a falar deles daqui a pouco. A gente perguntou para o Daniel Kondo quais são as principais características que ele destacaria no design gráfico japonês. Vejo que o povo japonês tem um respeito muito grande e um culto pela natureza. Então, eu vejo esses elementos sempre incorporados na expressão gráfica, né? Você vê os padrões florais, de folhas, os animais, as paisagens, né? Tudo isso acaba compondo também esse repertório de iconografia do design japonês, né? E eu vejo que existe uma manutenção assim de toda essa iconografia, de todos esses elementos culturais, desses simbolismos, como, por exemplo, os caracteres kanji, Monte Fuji, as montanhas sagradas, e tem muitas outras referências históricas e culturais que têm significados profundos. E quando você consegue ler a produção do design japonês sob essa ótica, você vê que são sempre camadas de contexto que são incorporadas a essas obras e a essa produção. Esse é um tema que tem aparecido bastante ao longo dessa temporada, né, Natasha? A relação do povo japonês com a natureza e como isso se traduz no design. Quem também falou sobre isso com a gente foi o designer e ilustrador Kiko Farkas. Existe toda uma reverência muito grande às questões da natureza. Eu acho que para a gente falar do design japonês, a gente não pode esquecer o que é a cultura japonesa, porque o design japonês ele é um espelho dessa cultura. A gente que conhece o Japão por diversos aspectos, a gente sabe que existe uma base muito forte na ancestralidade. O Japão tem valores muito ligados à tradição. É o respeito aos ancestrais, a ligação com os espíritos, digamos assim, o espírito da mata, o espírito da água, essa mistura de todas essas características, quer dizer, do culto à ancestralidade, dos mitos formadores japoneses, né? Eles estão presentes e eles vão sendo sempre revisitados, mas com uma linguagem que vai evoluindo, do ponto de vista técnico também, né? Então, se a gente começa a entender a cultura japonesa através desse olhar, a gente vai entender como isso se reflete na representação visual, simbólica dos japoneses. Para o Kiko, esses aspectos da cultura japonesa aparecem no design gráfico de um jeito mais abstrato, principalmente por simbolismos. Quando a gente olha especificamente para o design, a gente vê que existe uma coisa simbólica muito presente, né? É um approach, digamos assim, imagético, quase abstrato, onde você não tem uma referência muito específica a pessoas. É sempre uma abordagem de algo mais, uma energia, né, que surge, um espírito, o espírito da floresta. Então, a cultura japonesa ela é visualmente simbólica, é muito diferente da nossa, né? Então, quando a gente pega o Koichi Sato, por exemplo, ele tem uns cartazes que são sempre assim, umas cumbucas que jorram uma energia. Aqui eu aproveito para matar um pouco das saudades da terceira temporada do podcast sobre cinema japonês. Esse cartaz que o Kiko mencionou, do designer japonês Koichi Sato, é na verdade o pôster de um filme de 1989, chamado Rikyu, dirigido pelo Hiroshi Teshigahara. O personagem título e protagonista do filme é o mestre de chá Sen no Rikyu, que no século XVI estruturou a tradição do wabi-chá, tornando a apreciação do chá mais acessível, já que antes ela era restrita às classes sociais mais altas no Japão, e enfatizando o lado espiritual da cerimônia. Essa é a tradicional cerimônia do chá que conhecemos ainda hoje.
No pôster, o Koichi Sato escolheu representar um chawan, que é uma tigela usada para o chá. Em volta do chawan, ele fez uma gradação de cores, usando especialmente tons de azul, criando uma espécie de aura. É uma representação visual muito bonita de todo o simbolismo do Chado, a cerimônia do chá. Sempre uma coisa muito simples, que é descrita de uma maneira muito sofisticada em termos visuais. Uma certa estética da perfeição eu vejo sempre presente na cultura japonesa. Isso impacta, por exemplo, no design gráfico também, né? Porque é uma expressão da cultura, é a sua manifestação visual. E aqui, de novo, Daniel Kondo. Os detalhes que também são muito importantes, né? Essa meticulosidade, assim. Então, você tem um design que te chama a atenção pela sua grandiosidade, pelo seu equilíbrio, mas se você aproximar o teu olhar fazendo um zoom in para dentro dessa obra, você vai ver que o detalhe é perfeito. Então, o encaixe é meticulosamente construído assim, para que você tenha uma precisão absoluta na elaboração daquela peça gráfica. O design gráfico, né, japonês, diante do computador, tem umas coisas assim que você pensa que foi feito com computador, né? Esse que a gente está ouvindo agora é o Ricardo Otaki, que é gestor cultural, arquiteto e urbanista, artista gráfico e curador. Ele também é fundador e presidente do conselho do Instituto Tomi Otaki. Tem algumas coisas assim, por exemplo, uso de cor. Os caras são craques e precisos, né? Eles fazem o uso de cor assim, de uma forma impressionante. Sobre o uso da cor no design gráfico, não dá para não mencionar o Iko Tanaka. Aliás, se esse nome te soa familiar, é porque a gente já mencionou algumas vezes desde o primeiro episódio. Iko Tanaka, para mim, é o meu mestre e minha referência. Quando eu crescer, eu quero ser Iko Tanaka. Assim, né, produzir uma obra com essa qualidade, com essa compreensão, essa síntese que ele faz, né? Natasha, sabe que eu entrevistei o Iko Tanaka? Fui até o estúdio dele em Aoyama, na cidade de Tóquio, e conversamos e ele falou algo que eu achei muito interessante, que a máxima dele era simplificar e concentrar. E para ele, essa coisa de simplificar tem muito a ver com a espiritualidade, com a ideia de eliminar o supérfluo e focar apenas no que é essencial. Quem está acompanhando essa temporada desde o começo vai lembrar que a gente falou de como o design foi importante no processo de reconstrução do Japão depois da Segunda Guerra Mundial. E a carreira do Iko Tanaka tem muito a ver com esse contexto. Em 1960, o Tanaka fundou o Nippon Design Center, um instituto de pesquisa em design. E com isso, ele ajudou a criar uma cultura de design no Japão e a fomentar o desenvolvimento e a profissionalização no campo. Mas ele também foi muito importante em termos estéticos, pensando em criar essa imagem de um novo Japão. Com certeza, Natasha. O Iko Tanaka ele nasceu em Nara e estudou em Kyoto, duas cidades onde as tradições japonesas são muito vivas até hoje. Isso foi muito importante para a formação dele como designer. Algumas das principais obras dele mostram bem essa continuidade entre tradição e modernidade. Entre essas obras, os cartazes que ele fez para apresentações do Teatro No e os cartazes para Nihon Buyo, um tipo de dança artística japonesa. Bom, o melhor pôster do Tanaka para mim é aquele que ele fez para uma exposição no Victoria and Albert Museum, em Londres, em 1980. A exposição se chamava Japan Style, então vinha com essa ideia de trazer para o Ocidente o que era o estilo japonês, né? E o cartaz, a gente vê um homem de costas com uma roupa do Issei Miyake. Aliás, o Iko Tanaka fez todos os catálogos do Issei Miyake, né? E a gente não vê o rosto desse homem, só a roupa vermelha e um grande adorno, que remete ao kumade. Kumade é um ornamento feito de bambu e decorado com diversos talismãs, que é algo comprado pelos comerciantes no Ano Novo para trazer boa sorte nos negócios. Então a gente vê ali vários elementos da cultura japonesa, como uma máscara branca sorridente, que é a deusa da hilaridade, e elementos como o pinheiro, bambu, flores de ameixeira também presentes. E essas são plantas que não murcham no inverno e simbolizam juntas a firmeza, a perseverança e a resiliência. Eu acho assim de uma síntese incrível, como de uma forma moderna, como ele mostra esse Japão para o público ocidental nesse pôster que sintetiza a exposição no V&A em Londres. O Iko Tanaka, como todo bom
designer, né, que vai na profundidade, ele não gosta muito dessa coisa comercial. Não faz muita coisa comercial assim. Até faz. E algumas ele até mostra. Mas ele gosta mais da coisa cultural, né? Cartaz de cinema, né? Ele faz umas coisas assim, impressionantes, né? O Ricardo Otaki é um grande admirador do trabalho do Iko Tanaka. Em 1999, ele colaborou na organização de uma exposição de cartazes do Tanaka no MASP. Foi, aliás, a primeira exposição do Tanaka aqui no Brasil. Tem só uma curiosidade, Adélia, que essa foi a primeira exposição do Tanaka, sim, mas ele já tinha vindo aqui para o Brasil uns anos antes, em 1991, para fazer parte do júri que escolheu o cartaz da 22ª Bienal de São Paulo. E ele disse na época que gostou muito do samba. É isso mesmo. E essa exposição de 1999 no MASP apresentava 100 cartazes produzidos pelo Iko Tanaka desde os anos 60. Depois do período em São Paulo, ele também passou pelo Rio, numa temporada no MAM, Museu de Arte Moderna, e quem ajudou a organizar tudo isso foi a ADG, Associação dos Designers Gráficos do Brasil. Além do Ricardo Otaki, quem estava envolvido era o Kiko Farkas. E aí nós levamos ele para a ADG, onde ele deu uma palestra. E nessa palestra aconteceu uma coisa muito interessante, porque ele foi mostrando os cartazes, né, os famosos cartazes dele, até que uma hora apareceu um cartaz sobre Oscar Niemeyer. Era uma exposição que houve em Tóquio sobre Niemeyer. O texto do cartaz era Oscar Niemeyer, caracteres latinos. E aí eu perguntei para ele, eu não me lembro exatamente qual foi a pergunta, mas sobre aquele cartaz. E aí ele falou que ele tinha colocado o cartaz com letras latinas, que as letras latinas têm uma sensualidade, as curvas, né? O A, o S, e ele sentia a mesma coisa que a gente sente pelos ideogramas, ele sentiu pelos caracteres latinos, essa sensualidade, né, das letras, das curvas. E aquilo foi incrível, né? Porque é como se o desconhecido fosse uma coisa muito mais interessante, né? Que curiosa essa história do Kiko. Mas se o Iko Tanaka teve esse flerte pelos caracteres latinos, dá para dizer que ele era apaixonado mesmo pelos ideogramas japoneses, né, Adélia? Porque o uso da tipografia é um traço super marcante do trabalho dele. Ele tinha uma capacidade incrível de usar a escrita para comunicar muito mais do que só o significado de uma palavra. Com certeza. Ele era um mestre da tipografia. Quando eu entrevistei, ele disse o seguinte, abre aspas, o designer japonês tem que conhecer bem os ideogramas chineses, kanji, os alfabetos hiragana e katakana e ainda o alfabeto romano. São 4 sistemas diferentes, combinando a milenária escrita vertical com a escrita horizontal, surgida no Japão há menos de um século por influência ocidental. A combinação desses elementos é de alta complexidade. Fecha aspas. E ele, claro, sabia lidar com essa complexidade como ninguém. Ele manejava como poucos essa diversidade incrível de sistemas e foi um dos primeiros a revelar realmente a beleza dos caracteres orientais. Nós todos, os designers brasileiros, temos um certo fascínio, não sei se é brasileiro ou no mundo inteiro, pelos ideogramas, né, pela escrita japonesa, porque elas são visualmente tão interessantes, né? Para nós são desenhos, e esses desenhos têm toda uma mística, né? De uma coisa que a gente não entende, uma beleza a partir de uma coisa que a gente não entende. Então, quando você usa essa escrita japonesa num cartaz, por exemplo, numa peça gráfica, para mim, ela assume um caráter de design, de ilustração, ou de imagem, né? Porque para nós ocidentais que não temos uma leitura do sistema de escrita japonesa e enxergamos aquilo, a gente acha belo, a gente acha que lindo, né? Ele tem uma riqueza na sua própria construção porque esses caracteres eles simbolizam ideias mais complexas, né? Como água, como fogo, né? Você pode descrever isso com o desenho de um único caractere desses sistemas de escrita. A escrita japonesa é imagem, não é mesmo? Quer dizer, o ideograma é uma imagem. E no design japonês, essa característica do ideograma, da escrita como imagem, ela sempre esteve presente muito forte. Nos chama a atenção como design visual, como design gráfico, é a integração desse texto e a presença dele como um elemento organizador, assim, né? Não só
no sentido de leitura, mas também no sentido de espaço visual. Por falar em espaço visual, Adélia, a Michiko Kano também falou com a gente sobre o Iko Tanaka. E o que ela destaca no trabalho dele tem justamente a ver com essa ideia de espaço. Eu gosto muito do Iko Tanaka. Eu acho que ele tem essa questão nas geometrizações que ele faz, a questão do fundo aparece muito nas obras dele. Inclusive, eu acho que a questão da estética japonesa, ou até eu diria algumas obras da temática japonesa, mas ressignificada, ela aparece nas obras do Iko Tanaka. Eu acho que o uso do branco é muito forte. O branco às vezes vira figura, não é? No caso do Tanaka. Quem ouviu o primeiro episódio dessa 4ª temporada deve lembrar que a Michiko é uma estudiosa do Ma, que ela define como um espaço intermediário, um entre-lugar. Pois é, Natasha. Lá a gente falou também de como o Ma dialoga com a visão japonesa do vazio, que não determina necessariamente a falta ou a ausência de algo, mas sim a existência de muitas possibilidades. E uma das maneiras de enxergar o Ma no design gráfico japonês é justamente nesses espaços em branco. Na pintura japonesa, por exemplo, a gente identifica o Ma a partir do que a gente chama de yohaku. Yo é sobrar, haku é branco. Então, é o branco que sobra, né? Então, é o fundo branco. Interessante isso, né? Apesar de ser um espaço que aparentemente pode ser visto como algo que sobra, isso não quer dizer que não tenha nada ali. Esses espaços negativos são muito importantes para a composição de uma peça e também comunicam muito. Quer dizer, o fundo é tão importante quanto a figura. Às vezes o fundo é mais importante do que a figura, não é? É um espaço de uma não presença, de uma ausência até, pode-se dizer assim, mas é uma ausência que compõe uma presença, né? É uma ausência como yin e yang, vamos dizer assim, que a não presença, ela, de uma certa maneira, valoriza a presença. Esse, de novo, é o Daniel Kondo. Por exemplo, se você quer valorizar um quadradinho preto, você coloca ele num fundo branco muito grande e esse ponto preto vai ter um destaque. Vamos dizer, essa área branca é o espaço negativo e o espaço preto é o que você quer dar destaque. Então, isso no design japonês é muito explorado, mas com esse critério de você querer dar valor para um elemento usando o espaço negativo. Existe um pensador que se chama Seigo Matsuoka. O Matsuoka Seigo, ele foi curador de uma exposição no MASP, chamado Nipponjin, japonês, o Japão do ponto de vista de 23 artistas. Então ele escolheu 23 designers para representar o design japonês. Isso que a Michiko está falando é muito importante. Claro que o Ma, como a gente tem falado, está super presente no design japonês, mas ele também não se resume a isso, né? Tem alguns outros conceitos e caminhos estéticos que a gente pode observar. E o Seigo Matsuoka fez essa classificação em 2 categorias principais, Ma e Basara. Ele diz assim que a gente tem que entender o Japão, o design japonês, a partir dessas 2 tendências, não é? Não dá para dizer que o Japão tem uma estética, um design Ma, mas também ele tem um design Basara. Se a gente vê essa cultura pop, esse monte de penduricalhos que estão nas mochilas dos estudantes, por exemplo, ele diz isso é Basara. O Kabuki tem uma tendência Basara, enquanto que o Teatro No tem uma tendência mais Ma. Esses contrastes são um aspecto muito interessante do design japonês para mim. Aliás, de muitos aspectos da cultura japonesa. Tem uma coisa que é quase antagônica. A gente pode pensar numa estética usando muito o branco, os espaços negativos, as linhas sutis e puras, e ao mesmo tempo a gente tem cores intensas, imagens vibrantes. O Japão é um país que consegue unir essas 2 coisas. Quem também refletiu sobre isso com a gente foi o designer e artista gráfico Pedro Inouye. Você vê no dia a dia no Japão, isso que eu acho que é muito
muito fresco, né? Eu estava pensando assim, você pode estar em Shibuya, que é um dos lugares mais cheios do mundo, onde passam mais pessoas, né, do mundo inteiro. Você tem barulhos e as pessoas não estão falando, ninguém está se batendo nem nada, mas você tem os outdoors, você tem os neons, você tem as lojas tocando diferentes músicas e tudo mais, etc. Mas você sobe a rua, vira uma direita, vira uma esquerda, você está no meio de um templo. E dentro desse templo, Deus é pedra, água e madeira. E você tem um vazio ali naquele templo, mas que preenche e tem um certo sagrado. Então eu acho que tem certas coisas nesses contrastes, quando você está lá e quando você vivencia o dia a dia, que reflete também na maneira como você vê o design. Assim. É muito conciso, não é bagunçado, caótico. Um outro nome que vem à cabeça quando eu penso no design japonês, é o Kenya Hara. O Kenya Hara, inclusive, é um consultor artístico dos projetos Japan House no mundo. É isso mesmo, Natasha. Aliás, já que a gente comentou sobre o uso do branco, o Kenya Hara entende disso como ninguém. Ele até já escreveu livros dedicados inteiramente a isso, ao branco. Os japoneses sabem como nunca trabalhar o branco. Né? O branco não como ausência, né? Mas como preenchimento, que também tem a ver com o silêncio. Né? Então eu acho que é um dos lugares onde eu mais vi trabalhar espaço negativo e positivo de uma maneira harmônica. O Kenya Hara vê a essência do branco como algo que é intimamente relacionado com a origem da estética japonesa, principalmente quando a gente fala de simplicidade e sutileza. Ele compreende muito bem o branco como esse espaço cheio de possibilidades. O Hara Kenya, eu acho que é um designer assim que incorpora o mar em algumas das suas obras, não é? E aí a gente tem o céu, o mar e uma pessoa lá assimetricamente, bem pequena entre a linha do horizonte e a sua sombra refletida na areia. O Kenya Hara, ou Hara Kenya, como a Michiko fala, que é a ordem japonesa dos nomes, ao longo da carreira chegou a fazer trabalhos para Kenzo, para a loja de departamentos Matsuya, trabalhou na cerimônia da abertura e de encerramento das Olimpíadas de Inverno de Nagano, em 1998. Mas acho que um dos trabalhos mais marcantes e que ele é mais conhecido é o trabalho dele com a Muji. A gente chegou a falar um pouquinho da Muji no episódio passado, que é uma marca com o conceito de no brand, sem marca. São produtos minimalistas focados na qualidade, na simplicidade e na funcionalidade. E quem antecedeu o Kenya Hara como diretor de arte da Muji, Natasha, foi justamente o Iko Tanaka, que foi responsável pela concepção do conceito todo da Muji e trabalhou lá antes do Kenya Hara. A Muji como loja, como conceito em design, por exemplo, além de ser uma marca mundial, né, que acho que toca um pouco nisso que a gente está falando, ela traz uma coisa muito voltada, assim, o sem logo, né, até a ideia desse silêncio que a gente fala, o silêncio como preenchimento, né, o menos que fala mais. Bom, esse é um exemplo do Ma, mas eu queria pensar junto aqui em algo que represente mais esse lado Bassara. O Pedro Inoue e o Kiko Farkas ajudaram a gente. O Brasil, o lugar mais distante que a gente pode ir é o Japão. Então, quando eu chego no Japão, eu acho que você entra nesse lugar da cultura, que é uma cultura milenar, uma cultura completamente diferente, e isso tem essas expressões no próprio grafismo. Né? Então, assim, o fato de que a gente são caracteres diferentes e você não lê, você não sabe ler, tudo se torna meio lúdico. É uma poluição visual, mas é uma poluição visual meio mágica, né? Meio delicada, enfim. Os sons e as letras e tudo mais atingem você de uma maneira diferente. Então, quando você anda no metrô, quando você vai na sinalização das ruas, existe um outro approach muito interessante, que é quando você tem que se comunicar com o público, é sempre no sentido de diminuir essa tensão e criar sempre os bonequinhos simpáticos, gorduchinhos, que te dão as orientações, né? Então, o design público, digamos assim, ele tem uma característica completamente diferente. Ele é nada abstrato, ele é nada espiritualizado, ele é sempre uma caricatura de alguma coisa que vai tornar engraçadinho, fofinho, agradável as mensagens que precisam ser ditas. Em geral, são mensagens muito ríspidas, são proibições, são questões de comportamento em público. Então, eu acho que existem essas duas vertentes que são muito, acho engraçado, porque elas são paradoxais. Quer dizer, por um lado, você tem uma comunicação que é altamente sofisticada,
abstrata, simbólica. Isso está presente nas artes gráficas, no design dos cartazes e tudo mais, né, que a gente conhece. E, por outro lado, tem uma comunicação muito, muito simples, pouco simbólica, muito factual. Isso é algo que eu acho fascinante, Adélia, o kawaii. Acho que a gente pode traduzir como a qualidade daquilo que é fofo, meigo, adorável, e acho que exemplifica super bem a estética mais pro lado do Basara. Pois é, e além de terem isso como uma vertente estética, os japoneses usam o kawaii também como uma ferramenta de comunicação, um recurso para passar mensagens de uma maneira eficiente. E aí eu olhava para isso e falava, gente, isso é infantil. E os japoneses falavam, não é infantil, isso é só kawaii. Mas eu falava, mas o kawaii é infantil para mim. Eles falaram, não, pra gente não é. Pô, mas você tá usando um bonequinho aí que parece um Pokémon, entendeu? Para comunicar uma coisa sobre segurança pública. Eu falei, não, mas aqui é um jeito que a gente se utiliza para se comunicar. É como se quem está emitindo essa mensagem se colocasse num lugar abaixo de quem está recebendo. Ou seja, não é uma ordem vinda de cima. Eu acho que tem a mesma função que o humor. Quer dizer, quando você desenha com humor, você consegue transpor certas barreiras, né? Você consegue acessar áreas que normalmente você não conseguiria se você fosse com ordem. Então, eu acho que quando você fala de uma resposta emocional, eu imagino que seja meio por aí, quer dizer, você consegue acessar as pessoas. Ai, que bonitinho. Esse coelhinho está me dizendo que eu não posso jogar papel no chão, sabe? Uma nova linguagem, uma nova maneira, na verdade, de você explorar e de você utilizar essa cultura. Bom, Adélia, a gente já falou aqui sobre o trabalho de alguns grandes nomes do design gráfico japonês. E a gente falou da importância do Iko Tanaka para criar essa cultura de design no contexto pós-guerra do Japão. Mas ele não foi o único. Ele e o Kamekura, aquele que fez as Olimpíadas de Tóquio de 64, né? Eu acho que são os dois maiores designers que o Japão teve no pós-guerra. O Ricardo Otaki mencionou Yusaku Kamekura, outro grande líder nesse movimento de ascensão do design japonês no meio do século passado. E mencionou também aquele que talvez seja o trabalho mais reconhecido dele, as Olimpíadas de 64. O Daniel Kondo também falou disso. Você está falando de grandes mestres do design, né? Eles são designers muito reconhecidos pelas suas contribuições no campo do design, mas principalmente o que marcou a carreira deles foi todo o desenvolvimento da identidade visual da Olimpíada de Tóquio, em 64, tanto os cartazes quanto toda a sinalização, né, os cartazes, o logotipo, toda a sinalização, vamos dizer assim, visual e a comunicação desse grande evento que aconteceu no Japão, né? O projeto de identidade dos Jogos Olímpicos de 1964, realizados em Tóquio, é realmente uma coisa fantástica, né? O design feito pelo Kamekura mostra os anéis olímpicos embaixo de um grande círculo vermelho, representando o sol nascente da bandeira japonesa. É um ótimo exemplo daquelas características que a gente falou no início do episódio, a concisão e a força. O Kamekura também criou os cartazes oficiais do evento, que ganharam vários prêmios. E sabe, Adélia, que foram os japoneses nas Olimpíadas de 1964 que inventaram uma das coisas mais legais no design de cada edição dos Jogos, os pictogramas, que são aqueles ícones criados e usados para representar cada um dos eventos, cada uma das modalidades olímpicas. Hoje eles são um clássico de cada Olimpíada. A gente fica esperando para ver como vão ser. Mas os primeiros pictogramas foram criados pelos designers Masaru Katsumi e Yoshiro Yamashita. Eles queriam criar imagens claras e simples que pudessem ultrapassar a barreira da língua e se comunicar com as pessoas do mundo todo que viriam para os Jogos. Nos Jogos Olímpicos de 2020, o design dos pictogramas ficou por conta de uma equipe liderada pelo Masaki Hiromura. Nessa edição, a equipe teve como grande desafio honrar o legado de Tóquio 1964, inovando para uma nova era. Eles então partiram dos pictogramas de 64 e criaram ícones cinéticos, ou seja, pictogramas com movimento. Eles foram animados pelo designer Kota Iguchi, que se baseou nos movimentos dos próprios atletas. Com isso, os pictogramas não funcionavam só para a sinalização estática, mas também para as mídias em vídeo e redes sociais. São outros tempos. Inclusive, a Japan House organizou um bate-papo com o Kota Iguchi sobre o tema,
e você pode conferir no YouTube da Japan House São Paulo. Já o emblema e o design do pódio das Olimpíadas e das Paralimpíadas de 2020 são assinadas pelo Asao Tokolo, que se inspirou em um padrão japonês chamado Kumi Ichimatsu. É aquele padrão quadriculado. No canal da Japan House no YouTube também tem um bate-papo com ele. Estou aqui puxando a nossa sardinha. Legal, Natasha, dá para a gente se informar tanto. Eu sou fã do YouTube da Japan House, porque sempre a gente começa a entender novas camadas, né, do conhecimento sobre essa cultura tão fascinante, né? Eu gosto muito desse trabalho que você estava comentando, mas eu também queria falar sobre um outro designer que eu tive o prazer de entrevistar, que foi o Shigeo Fukuda. Ele é um dos maiores designers do Japão e do mundo. Quando eu entrevistei o Fukuda, ele contou que já tinha feito 13 mil cartazes. Bom, eu fiquei embasbacada, né? Até pedi para a tradutora confirmar se ela estava traduzindo correto, confirmar com ele, ela repetiu isso mesmo. Como ele tinha se formado em 1956, naquela altura daria uma excepcional média de 309 cartazes por ano, ou seja, quase que um por dia, né? Ele guardava dezenas de exemplares de cada um num móvel imenso, especialmente projetado no ateliê casa dele, a peculiar Casa Torta. O Kiko Farkas até mencionou essa casa na nossa conversa. O Fukuda, quando ele veio para cá, acho que foi na Eco 92, ele deu uma palestra no MASP e nós fomos lá. E ele era um cara surpreendente. A primeira imagem da palestra dele era ele em frente ao estúdio dele e a porta do estúdio dele não era vertical, era torta. E ele tinha esse ar brincalhão, quer dizer, ele tinha uma xícara, por exemplo, que ele desenhou, que a asa da xícara era dentro da própria xícara e assim por diante. É uma característica muito peculiar dele e que a gente não encontra muito no Japão. No Japão, as pessoas são muito mais sérias em geral. Natasha, era impossível ficar sem sorrir nessa casa que está o tempo todo fazendo truques com a gente, né? Era bem interessante porque por fora a casa é uma caixa branca. A porta é inclinada e parece pequena demais, impossível passar por ela. Ao chegar perto, intrigado, o visitante tem a surpresa de se ver refletido no espelho. Do lado dele é que sai a porta verdadeira. Depois de trocar os sapatos por chinelos, né, desse ritual que a gente sempre tem ao entrar nos espaços interiores no Japão, a gente chegava a uma sala bem ampla, em cuja parede havia uma pintura de uma menina em tamanho real passando por uma porta entreaberta, ou seja, a metaporta, a metáfora da porta. E era ali que o Fukuda trabalhava, de costas para a pintura e de frente para um caprichado jardim. Foi muito interessante. Eu acho assim que, em geral, né, os japoneses eles expressam bastante cerimônia e formalidade, né, nas relações com a gente. E ele era uma exceção a essa regra, né? E o adjetivo, que eu até li outras pessoas também escrevendo, o adjetivo assim, que mais se encaixava na personalidade dele era sapeca, né? Parecia um mágico o tempo inteiro tirando coelhos da cartola, com truques visuais, ambíguos, distorcidos, gerando estranhamento. Bom, como é que isso funciona? O que é? Enigmas visuais. Enfim, um cara fantástico que foi muito bom ver todo esse trabalho dele e ver essas ilusões de ótica e essa coisa aparentemente incongruente, enigmas, tudo muito lúdico. O trabalho dele também tem como característica aquela coisa da concisão. Existe uma síntese enorme, aquele cartaz que é a bala de canhão voltada para dentro do próprio canhão, né? Aquele famoso. Esse cartaz, chamado Vitória 1945, é um ótimo exemplo da força do trabalho do Shigeo Fukuda. Ele fez projetos para vários tipos de clientes ao longo da carreira, mas acho que o que realmente se destaca no trabalho dele são os cartazes mais políticos. Ele fez muita coisa incrível com mensagens anti-guerra, como é o caso desse cartaz do canhão. Esse cartaz é fantástico, também acho. E o Ricardo Otaki mencionou também outro grande autor de cartazes que ele admira muito. O Tadano Yoko, ele faz histórias dentro de um cartaz.
história dentro de um trabalho gráfico, né, que fala sobre um assunto, ele põe outros assuntos no meio e vai contando histórias. Né? Agora, é uma coisa de uma riqueza formal impressionante. Né? E fora que é divertido. Né? A obra dele, você vê de longe. Um outro designer que também tem um estilo considerado mais psicodélico, mas de um jeito totalmente diferente, é o favorito do Daniel Kondo. Gosto muito também do Kazumasa Nagai, que é o meu preferido. O Kazumasa Nagai é um designer muito longevo, que ao longo da carreira fez coisas muito incríveis para marcas grandes como a Nissin, a Asahi, mas também para os Jogos Olímpicos. Foi ele quem criou o logo das Olimpíadas de Inverno de Sapporo, em 72. Eu vou até aproveitar para falar sobre uma exposição que a gente fez na Japan House São Paulo em 2022, que se chamava Wave, Novas Correntes nas Artes Gráficas Japonesas. Originalmente, Wave é uma exposição realizada em Tóquio desde 2018, com a curadoria de 2 artistas, o Kintaro Takahashi e Hiro Sugiyama. O objetivo é justamente apresentar obras dos principais nomes atuantes no Japão. E essa exposição foi feita para itinerar pelas 3 Japan House, então veio para São Paulo logo depois de Los Angeles. A mostra reunia obras de artistas pioneiros e também de alguns jovens artistas. Uma das obras que eu pessoalmente mais gostei era um conjunto de 3 quadros super coloridos e com elementos oníricos, feitos pelo artista Keiichi Tanaami, que é considerado o precursor da pop art no Japão. Inclusive, no canal da Japan House, olha eu aqui de novo, a gente também tem uma entrevista que a gente fez na época da exposição com ele, para o público conhecer um pouco mais sobre o processo criativo e ver algumas cenas do ateliê dele. Nessa série também tem entrevistas com 2 artistas presentes na exposição, a Mika Suga e a Kotao Tomozawa. A gente acabou falando bastante de cartazes, né, Natasha? Eu acho que há uma preferência dos curadores por mostras de cartazes que talvez se explique pela facilidade e baixos custos de transporte e de montagem desse tipo de exposição. Além disso, os japoneses têm muita chance de exercitar sua maestria nessa mídia, pois ela é onipresente, né, no Japão. Os cartazes estão nas centenas de estações de metrô, nas lojas, nos bares, por toda parte. Bom, há fantásticos projetos de identidade visual, né? E vários hotéis pelos quais eu passei, inclusive hotéis mais tradicionais, uma identidade visual de uma delicadeza, encantadores mesmo. Ao longo dessas conversas todas, a gente tem falado de tanta coisa, mas tem realmente fortalecido essa percepção da capacidade impressionante do Japão de unir tradição e modernidade, passado e futuro, justamente nessa área do design, que é a que a gente está se dedicando aqui. No próximo episódio, a gente vai falar de tecnologia. Que o Japão é referência mundial nessa área é bem sabido. Eletrodoméstico, gadget, trem-bala, robô, tudo isso também é design. A gente te espera aqui para continuar esse papo no próximo episódio. O podcast da Japan House São Paulo é uma produção da Rádio Novelo. A coordenação na Japan House São Paulo é da Miyuki Teruya. O conteúdo digital é da Júlia Casadei e Adriana Pedroso. E a identidade visual é do Thiago Minoro. A produção e o roteiro do podcast ficam por conta da Bárbara Rubira. A montagem é da Mariana Leão e a sonorização é da Júlia Matos. A mixagem é feita pela equipe do Pipoca Sound. A música original é da Mari Romano. Nós gravamos no estúdio Trampolim, em São Paulo. A estratégia de promoção é da Juliana Jäger e da Bia Ribeiro. As peças para as redes sociais são do Gustavo Nascimento e do Rafael Olinto. A Isabel de Santana fez a transcrição dos episódios. No site da Japan House São Paulo você encontra conteúdos extras desse e de todos os episódios. Eu, Natasha Barzag-Genem, diretora cultural da Japan House São Paulo, apresento essa temporada na companhia da Adélia Borges. Te vejo semana que vem, Adélia. Até, Natasha.